Olá a todos, ouvintes do ONU Podcast, sejam muitíssimo bem-vindos a mais um episódio. Bom, semana passada a gente não conseguiu gravar por motivos internos no podcast, por questão de agenda, mas voltamos essa semana. Uau, eu sei que vocês estavam com abstinência no podcast, mas podem ficar tranquilos. Bom, hoje temos um convidado muitíssimo especial. Ele é investidor e, além disso, ele é presidente de uma empresa de agropecuária que investe em startups, não é mesmo? Estamos hoje com o Leonardo Dias. E aí, Arthur, e aí, ouvintes do podcast. É muito legal estar aqui com vocês. É uma honra ter recebido o seu convite. Parabéns pelo projeto, muito legal Obrigado. essa iniciativa. E conta comigo aí, estou à disposição para a gente trocar ideia, contar um pouquinho da história da minha vida, né, e que eu puder contribuir aí para o trabalho de vocês e para desenvolver cada vez mais, né, um ambiente legal de empreendedorismo, de inovação, aproximar os jovens, né, desse mundo da tecnologia, da startup, né, porque esse é um caminho sem volta, viu, Arthur? Sim, Então, é verdade, é verdade. a moçada tem que pensar em tecnologia, pensar em inovação, porque não tem jeito não. Qualquer profissão tem que estar nesse mundo. É verdade. Esse meio do podcast também, né? Atualmente, que está muito em alta, né? Exatamente. O podcast, etc. Você sabia que o Brasil é o segundo país no mundo que produz mais podcast? A gente só perde para os Estados mesmo? Unidos. Não sabia disso, não. No ranking mundial, primeiro Estados Unidos, segundo Brasil. Sim, porque o podcast, ele não é... É diferente de você ouvir um programa de rádio, né? Não é a mesma coisa. Porque o programa de rádio é um sentimento diferente que você sente, né? E tem podcast para tudo que você precisa, assim, atualmente, né? Porque existem muitos podcasts muito bons, né? Com uma qualidade muito boa. E o legal é que o custo de produção é muito barato. Sim, Né? E as plataformas estão aí, né? Disponíveis. Sim. E aí você segmenta por tema e tem muito conteúdo, realmente. Muito bom. E cada vez mais estão aumentando, né? Porque as plataformas elas estão dando mais. Elas estão. Como é que é o nome disso? Como é que elas estão, sabe, disponibilizando mais ferramentas para o criador para poder criar os podcasts mais e melhores, né? Acho isso muito interessante, né? Legal, Arthur. Isso é uma coisa que nunca aconteceu antes na indústria, né? Que está acontecendo muito por causa da internet, eu acho também, né? Eu apoiei, acho que já começa o nosso papo aqui nesse sentido, né? A transformação digital, né, vem uma velocidade muito grande no mundo. Depois que inventaram esse aparelhinho, né, que é o celular, que tudo está na palma da mão, né? Quantas soluções a gente tem aqui, né? Antigamente você tinha que comprar uma máquina fotográfica, tinha que comprar uma filmadora, você comprava um fax, né? Você tinha um despertador, de repente tudo está no mesmo lugar, e-mail, e exatamente isso. As plataformas hoje estão na palma da mão, então fica muito mais fácil para você acessar um conteúdo hoje numa plataforma igual o Spotify, né? As plataformas que existem de podcast. Então, a tecnologia serve para tudo. Então, qualquer profissão, né, qualquer profissional hoje, de qualquer área, se o cara quer estar na área de direito, medicina, dentista, né, se ele quer ser DJ, se ele quer ser cantor, se ele não tiver plugado com a tecnologia, ele está fora do mercado. Tecnologia é tudo. E tem um negócio muito legal também, né, Arthur? Com o coronavírus, quem não queria estar plugado na tecnologia foi obrigado a plugar. Foi. Porque os mercados mais tradicionais, por exemplo, se o cara tinha um comércio, ele teve que fechar o comércio dele, se ele não estava num iFood da vida, se ele não estava no Uber, ele teve que plugar numa plataforma digital. Né? Então, o marketplace hoje virou uma realidade para todos os varejos, todos os comércios. Então, está todo mundo hoje plugado na transformação digital. Além disso, tem o home office também, né? Que aumentou muito. Porque antes tinha essa ideia do home office, mas ela não era muito grande, né? Não, tinha bastante até, mas não, agora que a gente entrou em pandemia, eu não sei o que você acha, não sei, acho que eu posso estar errado, mas os custos de trabalhar em home office são mais baratos do que o escritório, etc., né? Ou não? A gente já tem aí exemplo, né? Por exemplo, a XP Investimento, né? Ela tem um prédio em São Paulo com mais de 2.000 colaboradores
eles já colocaram que mesmo depois da pandemia, eles não voltam com a equipe deles para dentro do Sim, escritório. porque o custo Então, barato. o custo fica mais em conta, a qualidade de vida da pessoa no home office. Ou seja, você tem negócios que cabem home office, tem negócios que não cabem, mas aqueles que cabem virou uma alternativa real. Fora que antigamente, Arthur, muitas vezes eu pegava um avião aqui para fazer uma reunião em São Paulo e voltava, né, no mesmo dia. Hoje em dia eu consigo fazer várias reuniões, né, em São Paulo, no exterior, sem precisar de pegar um voo. Né? Isso melhorou demais. Isso sim, caiu muito o custo, porque eu não preciso pegar mais o avião, não preciso mais ter um hotel, não ter o transporte, e a agilidade. Eu consigo fazer várias reuniões por dia, né, com pessoas que estão em outras cidades ou em outro país, sem precisar ter o deslocamento. Então, a tecnologia está vindo aí, já existiam soluções tecnológicas, e agora as pessoas estão realmente fazendo uso. Nós mesmos, por exemplo, estamos. Nós mesmos, nós estamos fazendo aqui nosso podcast, não precisou de eu ir a seu encontro e você, ao meu, né? E está funcionando muito bem. Né? A gente está conseguindo fazer. Ó, o José entrou aí, ó. Que legal, ó, Zé, entra aí. E aí, José, como é que você está aí? Tudo bem? Entra no papo, fala mandar aí, uma mensagem. Nós estamos no podcast. Tem que falar no nome seu. Estamos aqui ligados, Zé Vitor. Estamos na área. Tá, deixa eu falar. Bom, voltando a esse assunto do coronavírus. Então, numa historinha aqui, Arthur, eu acho que era legal para a gente alinhar aqui nosso papo. Eu penso que eu podia contar um pouquinho sobre a minha vida, como é que eu comecei, minha vida de empreendedor. Acho que tem coisa bem legal para contar, até chegar no Novo Agro, que é o que eu estou fazendo hoje. Sim, beleza. Você é presidente executivo, né? Hoje eu sou o CEO, né, diretor do Novo Agro, que é um fundo de investimento em soluções para o agronegócio. Mas a minha vida de empreendedor, né, começou muito antes, né? Quando eu ainda estava na faculdade, Arthur e Zé, eu fiz engenharia elétrica na UFMG, né, e eu venho de uma família muito tradicional. Meu pai era engenheiro da Telemig antes de ter, antes de ser vivo. Chamava Telemig. E antes de ser Telemig, a Telemig cuidava só de telefone fixo. E meu pai era diretor da Telemig. Então, meu pai ele fez estágio na Telemig e aposentou na Telemig. Né? Antigamente era muito tradicional as pessoas fazerem a vida toda profissional deles na mesma empresa. Né? Então, meu pai foi um cara que entrou e ficou o tempo na Telemig. E minha mãe era dona de casa. Então, minha família não tinha um perfil empreendedor. Então, eu virar um empreendedor foi uma coisa fora do normal, porque não tinha essa cultura na minha casa de ser empreendedor. E como é que eu entrei no empreendedorismo? Meu primeiro negócio foi uma empresa de eventos. Não sei se você sabia disso. Não. Eu fui dono, né, sócio da maior empresa de eventos de Minas Gerais. É mesmo? Como é que é o nome? DN Promoções. Os maiores eventos de Minas aí na década de 90 e os anos 2000, todos eram minha empresa que fazia. Que isso, hein? Então, eu formei engenharia elétrica. E como é que eu comecei? Eu formei engenharia elétrica na UFMG. E vocês ainda vão entrar na faculdade ainda, mas na época da faculdade você tem que arrecadar grana para a festa de comissão de formatura. E o curso de engenharia, normalmente, é um público mais masculino. Né? Então, a gente fazer festa para a galera da engenharia não era muito bom, porque só tinha homem. Né? Então, aí a minha irmã, a Cláudia, ela fazia arquitetura também na UFMG. E ela, a mesma coisa, ela precisava arrecadar a grana para a turma dela, e aí nós unimos a festa de formatura da minha turma com a dela. E as nossas festas, né, da engenharia com a arquitetura, assim, faziam um grande sucesso. Né? A gente juntava os dois públicos, e com isso nós conseguimos arrecadar muita grana. A nossa formatura foi regada aí com muita coisa boa, porque a gente arrecadou muito dinheiro. E eu adorei, né, esse processo aí de mexer com festa. Então, em 92, né, vocês estavam nem pensando em nascer. Nossa. Faz tempo. Faz tempo. Né, quase 30 anos atrás. Em 92, eu já fazia festa em boate, né, em Belo Horizonte, tinha uma boate muito tradicional que chamava Upstairs, e eu já fazia festas muito legais na Upstairs, mas eu não fazia grandes shows. E na época a moda era passar verão em Porto Seguro, né, lá na Bahia. E eu fui para Porto Seguro num verão e eu vi um show do Chiclete com Banana, que é uma banda baiana,
E eu fiquei impressionado, né? Meus amigos todos no verão, em Porto Seguro. E eu resolvi fazer. Fomos no camarim, eu e meus amigos. E o cara do Chiclete convenceu a gente a fazer um show do Chiclete com Banana em BH. Né? Vocês já ouviram falar no Chiclete? Não sei, é uma banda baiana. É um show? É uma banda muito grande aí no Brasil, né? Hoje o cantor principal até saiu da banda. Mas na época eles não tinham feito nenhum show em BH. E o primeiro show deles em BH fui eu que fiz. Né? No Chiclete com Banana. Eu tinha 17 anos, 18 anos. E você já mexia nesse... Eu fazia festa em boate. Eu fazia em festa boate e nunca tinha feito um show. Então, esse primeiro show foi muito legal, porque a gente não tinha experiência de fazer evento. Eu pedi um dinheiro emprestado, eu precisava mandar um dinheiro para a banda, para ela vir, para pagar o avião, para os caras, né? E meu pai me emprestou esse dinheiro, eu fiz junto com meus vizinhos. E na época, cara, né, a gente vendeu os ingressos, 3 mil ingressos para o show, e a gente achava que era o que cabia no lugar. O lugar que nós fizemos chamava Express Canadá. Se vocês perguntarem para os pais de vocês, eles devem conhecer. Mas era um lugar que tinha festa antigamente, lá no Jardim Canadá, quando a gente sai para Nova Lima, né, hoje onde tem o Mix Garden, era naquela região ali perto. E nós fizemos show do Chiclete com Banana, eu nunca tinha feito show. O empresário do Chiclete veio antes para ajudar a gente a montar o show. E foi engraçado que quando ele chegou, ele olhou o espaço assim e falou, não, mas aqui cabe mais que 3 mil pessoas. E aí a gente correu, fez mais ingressos, a gente vendeu mais uns 2 mil ingressos, moral da história. A gente ganhou tanta grana, de uma hora para outra nós ficamos muito ricos, eu e meus amigos. Com 17, 18 anos de idade, a gente já estava bombando na pista. Vocês venderam quase o dobro, né, de ingresso. E na época não tinha falsificador, né? Nós fizemos mesmo no Xerox. Né? Na época não tinha isso de falsificar ingresso. Então nós arrebentamos. E na época as bandas que faziam sucesso eram bandas de rock, né? O axé não era um movimento forte no Brasil. Esse movimento estava começando. Então o que tinha, não sei se vocês conhecem, aí era Paralamas do Sucesso, Kid de Abelha, RPM, essas eram as bandas da moda. E a gente queria, a gente estava com grana, a gente que queria contratar essas bandas, porque a gente estava cheio da grana, e era a banda que nossos amigos gostavam, né? E nós não conseguimos. A gente ligava para os caras, falava, cara, nós queremos contratar a Paralama, nós queremos contratar vocês, e os caras nem atendiam a gente. E aí nós ficamos bem chateados, assim, porque existia uma empresa em BH que chamava Tempo Produções, e ela tinha um monopólio do mercado do pop rock. E eles não deixavam a gente comprar. E como a gente tinha feito o Chiclete com Banana e tinha dado muito certo, e o mercado da música baiana estava começando muito forte, então os artistas da Bahia, que chamavam o Axé Music, depois virou Axé Music, começaram a procurar a gente. Então, no ano de 92, né, nós fizemos show. O primeiro show do Chiclete em BH foi esse, depois nós fizemos um show da Banda Mel, que era uma banda da época, fizemos Olodum, fizemos Asa de Águia, Cheiro de Amor, um tanto de show. No mesmo ano, Daniela Mercury, nós começamos a fazer um tanto de show da Bahia. Então, os primeiros shows dos baianos, tudo em BH, foi a gente que fez. Uhum. Mas era muito engraçado, assim, a gente não era nenhuma empresa direito. A gente eram amigos fazendo festa. O dinheiro que a gente ganhava, a gente gastava, né, passeando, viajando, arrumando namorada, indo para praia, indo para Porto Seguro. E não guardava. Eles não pensavam em comprar ação da bolsa, alguma coisa? Não existia, né? Não tinha isso. 17, 18 anos, não tinha isso. Há 25 anos, não sei nem o que existia para investir na época. Acho que não tinha bolsa, nem devia ter isso direito. Não sei ação da... não sei como é que era. Então, só que como a gente não tinha estratégia, como a gente não tinha uma estrutura, e não era uma empresa de fato, o mercado foi saturando, sabe? Quando você começa a fazer demais. Sim. E começou a dar errado, porque, faz um, faz outro, e no final do ano já não estava dando mais tanto público. E aí o Chiclete com Banana procurou a gente querendo fazer outro show. E aí eu virei para o empresário do Chiclete, era LP ainda, né? Eles iam lançar um novo LP, sabe? Aqueles... disco, long play, né? Cara, tem coleção. Então, você deve saber por quê, né? Eu sei. E aí tava lançando esse LP, e aí o cara do Chiclete falou, Léo, eu tô lançando meu novo LP, e eu queria fazer em BH o lançamento desse LP.
E a gente já sabia que o mercado estava saturando, entendeu? A gente tinha feito show demais. Quase todo mês a gente fazia um show baiano. Uhum. E aí eu falei, cara, ele chamava Boca. Ô, Boca, eu não acho legal a gente fazer. O público já cansou de axé, né? Já tá dando ruim. Aí ele virou pra gente e falou assim, ó, não tem problema, a gente queria fazer com vocês. Nós vamos fazer, vocês querendo ou não. Mas se vocês não quiserem, nós vamos fazer com a Tempo Produções. Sabe, aquela empresa que não deixou a gente comprar os pop rock, eles iam fazer o show com os caras. Aí a gente, poxa, a Tempo Produções, que é a empresa que proibiu a gente fazer os shows que a gente queria, vai pegar o artista que é nosso? Aí a gente, não, a gente faz. Aí resolvemos fazer o Chiclete com Banana. Foi em dezembro, né? Dezembro é uma época que Belo Horizonte chove. E aí nós resolvemos fazer no Mineirinho, na época. É um lugar fechado, né? Que é fechado, é. E o Mineirinho era um lugar que o povo não gostava muito de ir em show, não. Ô, Arthur e Zé Vitor, você não sabe o que aconteceu. Fizemos show e nada de vender ingresso, nada de vender ingresso. Chegou o show, o dinheiro que a gente tinha, a sobra da grana que a gente invertia, mandamos pro Chiclete, pagamos as passagens. Vocês conhecem o Mineirinho lá, né? Aquele ginásio enorme. Tinha quase ninguém. Vaziaço. E era o show de estreia, né? Era o show de lançamento do LP deles. O marketing não deu certo. Na verdade, é aquele negócio. A gente tinha um boca a boca muito forte, a gente tinha uma rede de relacionamento muito boa, mas saturou, né? Tava fazendo demais, sabe? É a mesma coisa hoje em dia, por exemplo. Se vocês começam a fazer uma festa, 1, 2, 3, 4, vai chegar um ponto que o povo cansa, né? Então a gente fez, imagina, Olodum, Banda Mel, Banda Eva, Chiclete com Banana, Cheiro de Amor, um atrás do outro. O povo já via a gente para vender ingresso, já saía correndo, porque ninguém aguentava mais nossas festas. E a gente tinha que dar um tempo. E a gente fez aí na ânsia de não perder o negócio. Moral da história, nós quebramos, perdemos tudo. Na segunda-feira, então o show foi sábado. Pensa que sábado de dezembro. E na segunda-feira, eu não queria nem acordar, porque eu não ia ter dinheiro para pagar o fornecedor. O dinheiro que a gente arrecadou não dava para pagar nada. A gente ia dever o som, a luz, né, o segurança. A gente estava devendo o mundo. Até as cuecas a gente estava devendo. E o mais engraçado dessa história é que no domingo o Chiclete com Banana foi no Faustão. Nessa época já tinha o Faustão já era bombado. E eles foram com a camisa, nossa, Chiclete com Banana, Belo Horizonte. E aí eles no microfone lá falaram, ontem fizemos um show em BH. Não tinha Instagram, não tinha Facebook, né? Uhum. Não existia nem Orkut na época, antes disso tudo. E aí eles no Faustão, né? E aí eles, ontem fizemos show em BH, 20 mil pessoas no Mineirinho. Nossa Senhora! Eles mentiram, cara. Eles falaram que tinham 20 mil pessoas no Mineirinho e não tinha dado nem 1.000, cara. Então você pensa, na segunda-feira a gente não tinha grana para pagar os fornecedores, né? Eles acharam que tinha? Eles acharam que tinha 20 Então, aí o fornecedor que não foi no evento viu lá o Chiclete com Banana falando no Faustão que tinha dado 20 mil pessoas e achar que a gente tinha fugido com o dinheiro, né? E aí, moral da história, a gente ficou desesperado, né? Puxa vida, como é que nós vamos fazer, né? E aí vem uma primeira, aí eu passo uma primeira lição de vida para vocês, gente, porque na vida empreender não é um desafio fácil. Vai ter sempre muita adversidade, né? Porque empreender não é fácil e no Brasil ainda mais complexo. Então, podem ter certeza que quando vocês montarem o negócio de vocês vão ter dificuldade. Mas é nas dificuldades que tem o maior aprendizado. Então, eu tiro esse momento, né, que eu quebrei, porque enquanto você está fazendo e ganhando dinheiro, tudo é lindo. Você compra o que quiser, arruma namorada, paquera todo mundo, né, compra a hora que quer e tal. Mas na hora que dá errado, é a hora que você aprende. Então, o que aconteceu? Segunda-feira chegou, né? Porque a fila anda, o mundo anda. E aí, eu e meu sócio, a gente se desentendeu, né? Porque quando dá errado, a gente tinha ali 18 para 19 anos. E a gente se desentendeu. Era uma dívida, não sei o montante, assim, mas nos dias de hoje devia ser aí uns 100 mil reais, sei lá. E a gente, naquela época era muito dinheiro, né? A inflação está maior, né? Muita grana. Então a gente precisava pagar, não tinha grana. E o que foi meu primeiro movimento assim de falta de experiência? Eu fugia, né? Eu não queria. Então, fornecedor ligava no telefone lá da minha casa, né? A gente fechou o escritório para fugir dos fornecedores.
e fugindo literalmente. A gente não tinha esse dinheiro para pagar os fornecedores. Então vem minha primeira grande lição, que quem deu foi meu pai. Ele me chamou, porque aí começou o fornecedor a bater lá em casa, né? Segurança ia lá em casa, descobriram meu endereço. E aí meu pai me chamou, falou, filho, você não teve coragem de fazer o show? Né? Você não teve coragem de montar a sua empresa? Não é demérito dever, mas demérito é fugir. Então, você agora precisa enfrentar os fornecedores. Você tem um carro que você comprou fazendo show, né? Você tem um computador que você comprou fazendo um show. Então, pega o que você tem de ativo, né? De patrimônio, vende e paga as dívidas. Né? Então, foi o que eu fiz. Meu pai me deu essa lição. Eu vendi meu carro, vendi meu computador, né? Fiquei sem nada. Mas pelo menos paguei minha dívida. Eu e os meus sócios na época, né? Que nós não paramos de ser sócios depois desse negócio. A gente pegou a dívida, vamos supor que a dívida era 100 mil. Eu tinha um terço do negócio, o outro tinha um terço, outro um terço. Eu peguei um terço da dívida, o outro pegou um terço, e o terceiro pegou um terço, e o meu um terço eu quitei vendendo meu carro, meu computador, tudo que eu tinha, e fiquei quebradão. Mas com a imagem limpa no mercado aí, de não dever, e aprendi pra caramba com isso. Então, Você não chegou a ser processado? Não, isso foi um movimento rápido, não demorou, não. Eu estou contando aqui, mas não tinha nada de processo ainda, não. Então, eu falo o seguinte, que o aprendizado vem das derrotas, né? Eu aprendi muito com essa lição, e foi muito legal isso. Depois disso, né, eu estava formado em engenharia elétrica, minha mãe e meu pai pediram para eu continuar na minha carreira de engenheiro, e eu voltei para a minha área de engenheiro. E eu estava trabalhando numa grande empresa, né, como engenheiro, mas eu sempre eu gostava era do evento, né, do show, estava no meu sangue. E porque eu sou formado em engenharia elétrica na UFMG, não sei se eu acho que não falei sobre isso, não. E, né, que era aquele início eu falei, das formaturas. Né? Então, quando eu estava lá trabalhando na engenharia, eu tinha um concorrente meu, né, dessa empresa, e ele vivia me ligando, falou, Léo, eu tô querendo que você vire meu parceiro num show, eu tô com um show para fazer, e eu só fugindo, eu queria seguir minha vida de engenheiro, né? Eu tinha um potencial muito grande como engenheiro. E aí esse amigo meu virou para mim e falou, Léo, eu tô com um artista, Banda Beijo, né, da Bahia também, isso aí já era 93, um ano depois. Eu tô com um artista e eu vou fazer o show dele, você conhece muita gente, eu quero que você seja meu sócio. Aí eu falei com ele, chamava Froilan. Falei, Froilan, eu não posso correr risco, né? Eu já quebrei, não tem mais nada para gastar, e eu não vou fazer não, cara. Se você quiser aí, eu te ajudo. Ele falou, Léo, então eu vou te fazer uma proposta. Olha a proposta, Arthur, Zé, que ele fez para mim. Nós somos sócios meio a meio, e se der errado eu pago. Olha isso. Porra, eu ia ter 50% do lucro e não tinha um risco. Sim. É melzinho na chupeta, né? Aí eu tive que pedir autorização lá pro meu pai e pra minha mãe, né? Que eles não queriam ver nem pintado de ouro eu investindo em show. E aí eu fiz um show da Banda Beijo lá no Expresso Canadá e lotou, bicho. Eu lembro que na época, assim, a gente vendeu todos os ingressos, mais do que a época do chiclete. E eu lembro que o que eu ganhava lá na empresa de engenharia, eu tipo sentia que trabalhar 10 anos como engenheiro para ganhar o que eu ganhei numa noite. Nossa. E aí eu fiquei doido, né, cara? Eu falei, pixe, eu adoro esse negócio de show. Eu vou, pai, mãe, desculpa, mas eu vou trabalhar com isso. E aí nós montamos, eu e esse meu sócio na época, nós montamos a nossa empresa, que é a ADM Promoções, né? Que é essa empresa que virou a maior do estado. Então, em 93, nós montamos a ADM. A gente, desse ano, esse artista, né, que era a Banda Beijo, depois virou Netinho, virou um dos maiores do Brasil. E a gente fazia a turnê dele no estado de Minas inteiro, né? Eu viajava o estado de Minas todo fazendo show. Todas as cidades do interior de Minas e a capital era a gente que fazia. No ano de 94, nós criamos um evento incrível, nacional, que chamava Carnabelô, né? O Carnaval da Bahia, sabe? Com trio elétrico e tal. Sim. A gente fez o primeiro carnaval fora de época em DH, que era o Carnabelô. E aí vem minha segunda porrada da vida. Nós montamos o Carnabelô, não é igual hoje, que todo mundo sabe que é trio elétrico, né? Abadá, né? Essas micaretas estão super na moda. Na época, isso só tinha na Bahia.
E o empresário do Netinho levou a gente para o Nordeste para conhecer a micareta, e nós ficamos doidos e resolvemos trazer isso para BH. E aí nós resolvemos fazer em 94, usamos um trio elétrico ali na Afonso Pena, sabe a Avenida Afonso Pena? Sim. Nós fechamos a Afonso Pena e pusemos um trio elétrico no meio da Afonso Pena. E aí nós contratamos um tanto de banda e o evento era gratuito na rua. E as maneiras que a gente tinha de arrecadar dinheiro era vendendo abadá, né? Porque tem a corda. Já viram o Carnaval da Bahia? Que tem uma corda e o povo compra o abadá. Vocês já viram isso? Acho que sei, eu já vi. Não sei. O Carnaval da Bahia tem um trio elétrico. Aqui o Carnaval de BH é proibido ter isso. E proibiram por causa do Carnabelô, que foi o evento que a gente fez. Mas na Bahia você tem o trio elétrico e você tem uma corda em volta do trio elétrico. E quem tem o abadá, que é uma camisa customizada, fica dentro da corda. Então, quem não tem o abadá fica do lado de fora da corda e quem tem a camisa fica dentro da corda. E o trio elétrico vai andando pela rua. Entendeu? Depois vocês entram na internet aí, vocês vão ver. É um trio elétrico, que é um caminhão de som, né? Trio elétrico vocês já viram no Carnaval de BH, né? Fica uma banda em cima do trio. Tem uma corda que é de segurança, e essa corda anda junto com o trio. Então, quem tem o abadá fica dentro da corda, e quem não tem o abadá fica fora da corda. E quem faz o evento ganha dinheiro vendendo essa camisa da corda, entendeu? Então, já vi isso em uma imagem. Que as pessoas em volta, né? As pessoas... Então, o Carnaval da Bahia, né, que é o carnaval mais famoso do Brasil e do mundo, as pessoas faturam desse jeito, vendendo patrocínio, vendendo abadá, e é assim que banca o carnaval. E eu fiz isso. Eu trouxe um carnaval para Belo Horizonte, um carnaval fora de época, que chamava Carnabelô. E era isso. O que eu tinha que vender para ganhar dinheiro e pagar a banda, pagar o segurança, limpar a rua, era o abadá. Ou eu vendia patrocínio, ou eu vendia abadá, ou eu vendia o bar, porque o bar da rua também era nosso. Nessa época, 94, é o ano que o Brasil ganhou a Copa, sabe? Lá do Romário, né? Vocês não eram nem nascidos, mas a Copa já devem ter visto. E é o Tetra. E é o ano do Plano Real, sabe? A moeda brasileira foi o Plano Real. Né? A inflação diminuiu nesse ano, né? A inflação veio... A moeda virou a moeda única. Ou seja, estava acontecendo muita coisa no Brasil nessa época, né? E era ano da Brahma, número 1. Era o marketing da Brahma, da Copa, era aquela mãozinha assim, com o número 1. Então, nós fizemos o primeiro ano do Carnabelô, e aí eu falo, porque a gente sempre foi muito ousado, né? Trazer um trio elétrico para Afonso Pena. Esse ano eu tinha aí uns 20 anos de idade. Pôr um trio elétrico no meio da Afonso Pena, vender abadá, tal, era um negócio de doido, entendeu? E pegar autorização na prefeitura, um bando de meninos. E o dinheiro nosso ia vir disso. Venda de patrocínio, nós vendemos para a Brahma. Venda de bar na rua, porque a rua era nossa. E abadá. Só que quase não vendia abadá. O povo não conhecia ainda esse modelo. E mais uma vez a gente dançou. O evento foi um sucesso. Tinha 1 milhão de pessoas na rua. Tinha ônibus, excursão vindo. Tinha gente do Rio de Janeiro, de São Paulo, vindo para Belo Horizonte. Eu não via, eu passei de helicóptero com a polícia para ver o Carnabelô. Eu não conseguia ver o asfalto da Afonso Pena. Era só cabecinha de gente. 1 milhão de pessoas na rua. Mas o dinheiro vinha de venda de bar, patrocínio e do abadá. E ninguém comprava o abadá. O que aconteceu? E o abadá é o que dava mais dinheiro, né? Dava mais dinheiro. O que aconteceu? Quebrei de novo. Chegou segunda-feira, não tinha dinheiro para pagar o fornecedor, não tinha dinheiro para pagar o trio elétrico, não tinha dinheiro para pagar os abadá, segurança. Deu merda. Deu merda de novo. Mas aí eu já estava experiente, né? Já conversava com o fornecedor, pedi um dinheiro para meu pai emprestado, $20 mil, ele me deu $20 mil. Nossa. Na verdade, os $20 mil que meu pai me deu foi antes, porque a banda, o Cheiro de Amor, era uma das bandas que iam tocar. E na hora que ela chegou no aeroporto de Confins, o empresário me ligou e falou, cara, eu não saio do aeroporto se você não me der $20 mil. E aí eu... Aí, ó. Isso aí, ó. Isso é uma micareta. Aqui deve ser Cheiro de Amor, ó. Isso mesmo. E todo mundo que está aqui dentro dessa cordinha, repara aqui, ó, que tem uns camarotes, a gente montou os camarotes na Afonso Pena desse jeito aqui. E aqui do lado, branco, ó, aqui à frente aqui tem um cordeiro, ó. Todo mundo que está de branco aqui em volta são os cordeiros.
Ah, entendi. Entendeu? Nossa, então tava lotado mesmo, né? Quem está aqui dentro da corda é o Abadá. Isso aqui isso aqui é foto do Carnabelô que você pegou? Peguei, É o isso aí Carnabelô, lá né? no Carnabelô. Então, mas isso aqui deve ser quarto ano, entendeu? O primeiro ano não deu, eu não tinha esse tanto de camarote bonito, entendeu? Primeiro ano eu fiz uma fileirinha de camarote que eu tive que dar para todo mundo, o povo não queria comprar, e essa parte da corda aqui não tinha ninguém dentro, pouquinha gente. E a maioria das pessoas que entraram na corda, a gente deu. Isso aqui deve ser 98, 99, que depois o evento explodiu, entendeu? É, né? Uhum. Mas 94 era pouquinha gente aqui dentro, os camarotes eram uma fileirinha só, e não tinha esse de patrocínio, não. Isso aqui já é o ano bombado, isso aqui é cheiro de amor. Ó, o bloco Isso é muito Nutella, isso é raiz, isso é Nutella. Belô pirou, isso era o bloco Belô pirou. Então, isso era uma micareta. Só que o primeiro ano, o povo ainda não conhecia para comprar. Então, chegou segunda-feira, a gente não tinha grana para vender, peguei $20 mil emprestado com meu pai, para dar lá para o Manuel do Cheiro de Amor. O evento saiu, mas nós ficamos devendo todo mundo. Aí que veio um negócio legal. Nessa época, eu não sei quando nós ficamos devendo, deve ter sido uma grana alta também, mais de 100 mil. Mas, por exemplo, o cara do trio elétrico não foi embora, porque a gente não tinha pago ele. E logo depois, o Carnabelô era nessa época, Corpus Christi. Exatamente, nós estamos falando na data do Carnabelô. O Carnabelô era sempre nesse feriado, porque era legal que eu trazia turista do Brasil inteiro para o Carnabelô. O turista vinha para BH. Nós pusemos Belo Horizonte no mapa. Não vinha turista para Belo Horizonte essa época. BH não tinha praia. Né? Não tem muito turístico, né? Tipo Ouro Preto, né? Era apelo comercial. Nós, nessa época aí do Carnabelô, da foto bonita aí, era 100% dos hotéis lotados. Tinha gente do Brasil inteiro. Esse aí já é um sucesso. Mas esse ano, 94, Copa, o cara do trio elétrico não foi embora. Ele só ia embora se a gente pagasse ele. E aí a gente sabe o que nós fizemos com ele? Falou, velho, nós não temos dinheiro para te pagar, não. Mas vai vir os Jogos do Brasil da Copa. Aí vamos fazer o seguinte, vamos pôr seu trio elétrico no lugar que o povo comemora a Copa. A gente tem cerveja do patrocínio da Brahma. A gente vende a cerveja, toda a cerveja que a gente vender, a gente te paga. Então, nós fizemos isso. Pusemos um trio elétrico no Alto Afonso Pena, trio elétrico da Bahia, esses grandão aí. Pusemos os isopor de cerveja e toda a cerveja que a gente ia vendendo, a gente ia pagando o cara do trio elétrico. O que aconteceu? O Alto da Afonso Pena virou o point da Copa. Encheu de gente. Então, nós vendemos cerveja, nosso estoque de cerveja acabou. O cara do trio elétrico queria ir embora. Nós falamos, não, você não vai embora, não, que tem o próximo jogo, tem o próximo jogo, tem o próximo jogo. Nós vendemos tanta cerveja na Copa que deu para pagar o trio elétrico, deu para pagar outras dívidas, deu para ganhar dinheiro, deu para pagar, além da cerveja que a gente tinha, comprar mais cerveja, e nós ficamos. O Brasil chegou até na final, né? Então, cada vez que o Brasil passava, a gente ganhava mais dinheiro e ajudava a gente a pagar as contas. Com isso, a gente conseguiu pagar a dívida. Então, na Copa do Mundo, a gente levantou tanta gente, tinha a marca do Carnabelô, a gente tinha ficado muito famoso, porque a gente tomou prejuízo, mas quem foi adorou, quem foi na festa amou, e a gente fez o movimento da Copa no Alto da Afonso Pena, e com isso nós recuperamos a grana que a gente tinha perdido. E daí para frente, 95, 96, 97, o Carnabelô estourou. Né? E aí nós deixamos de ser uma empresa de show para ser a empresa do Carnabelô, que era o maior evento de Minas Gerais. Sim. Era o maior evento de Minas que acontecia, um dos maiores do Brasil. Você chegou a conhecer o Lehmann, por causa desse acordo com a Brahma? Com quem? O Lehmann, o Jorge Paulo Lehmann. Não conheci ele, não. A Brahma é muito grande, né? A gente se relacionava com as pessoas de Minas Gerais. Tá? É só tipo uma franquia dela. A Brahma é gigante, né, cara? Não. Conheço o Jorge Paulo Lehmann igual vocês, de acompanhar na internet e tal. Então, a ADM cresceu muito com isso, a gente virou referência. Né? No ano aí de 98, o Célio de Castro, que era o prefeito de BH, proibiu o Carnabelô na rua, na Afonso Pena, porque o evento cresceu tanto que começou a dar problema, e aí nós criamos um outro evento, que foi um festival no Mineirão, que chamava Axé Brasil, não sei se vocês já ouviram falar, depois você procura uma foto aí deles que você vai ver. Axé Brasil virou o maior festival de axé do Brasil, né? A gente transmitia pelo Multishow, nacional, né? Fazia dentro do estádio 100 mil pessoas no Mineirão, a gente levava. Esses shows que tem hoje aí no Mineirão era... Na época, o Axé Brasil era o tamanho dele aí, desses eventos que o Gustavo Lima faz no Mineirão. E a gente não fazia só axé,
todos os grandes artistas do Brasil. Tem foto maior ainda, assim, que pegam. Isso aí é os camarotes que a gente montava, mas tem foto aérea do Mineirão, 100 mil pessoas, lindo, todo mundo de camisa, evento gigante no estádio. Aí, ó, essa foto é mais legal. Aí, ó. Deve ter vendido muita cerveja, hein? Vende tudo, ingresso, cerveja, tudo que tinha, vinha ao vivo pelo Multishow, ó, depois transmitido para o Brasil inteiro, né, e tinha 100 mil pessoas em 2 dias de evento, 50 mil por dia, e chegou, e era o maior evento de Minas. E a gente era uma empresa, tipo assim, a gente chegou a fazer qualquer artista do Brasil, grande artista, para chegar em Minas, passava pela gente. A gente chegou a fazer 300 shows num ano, era mais de um show por dia, sendo que a gente fazia show só sexta, sábado e domingo. Aí você chegou naquela empresa lá e falou assim, checkmate. A gente chegava para os artistas, Ivete, Zezé de Camargo, Black Eyed Peas, e fazia show internacional, e a gente era o maior contratante do Brasil. Qualquer artista passava na nossa mão para chegar em Minas Gerais. Né? E isso fez a DM uma referência. Eu virei presidente da Associação Brasileira de Produtores de Evento, e eu fiquei conhecido muito no Brasil inteiro, até que no ano de 2013, né, depois de muito tempo já na DM, 20 anos de empresa, já tinha um desgaste muito grande, o mercado, né, a gente lançou vários artistas, a maioria dos artistas nacionais passavam pela gente, a gente foi sócio de vários artistas grandes, que vocês não devem conhecer aqui, por isso não vou nem citar, mas eu fui sócio, o Terra Samba, né, que foi uma banda que estourou no Brasil inteiro, a gente era sócio no Brasil inteiro, vários artistas. No ano de se vocês perguntarem para os seus pais, vários deles devem ter ido em festa minha. As exposições agropecuárias do interior, tudo era a gente que fazia. Mas no ano de 2013, já tinha um desgaste muito grande, a gente já era 6 sócios, e a relação com os sócios não estava muito boa. Eu que fundei a empresa, mas no ano de 2013, 12 para 13, eu já não estava querendo mais continuar no projeto. E eu resolvi vender minha parte para os meus sócios. Hoje a DM ainda existe, mas ela é mais focada em comissão de formatura. E meus outros sócios montaram uma empresa que chama Trio, que é o Cláudio, o Reinaldo e o André. Eles que fizeram aquele carnaval lá da UniBH, aquele We Love Carnaval. Eles fazem grandes eventos até hoje. E eu resolvi sair da área de eventos, e eu fui convidado para ir para o governo de Minas, e eu virei secretário de Estado na área de Ciência e Tecnologia. É mesmo? Fiquei 4 anos como secretário de Ciência e Tecnologia do Estado de Minas, do ano de 2015 a 2019. E aí, nessa época, Arthur e Zé Vitor, eu aprendi um novo mundo, né? Eu saí da área de eventos e tive a oportunidade de conhecer um mundo incrível, que é o mundo da tecnologia, das startups, porque eu era o cara mais importante e estratégico do estado de Minas, no momento que as empresas de tecnologia estavam crescendo muito, né? O ambiente de São Pedro Vale, eu não sei que nível que você conhece esse ambiente, mas Hotmart, Simpla, Melius, Requima, essas empresas estavam todas crescendo, e eu era o cara que era a pessoa do governo que lidava com essa turma, entendeu? Então, eu tocava um programa de aceleração de startup do Estado, que chama CID, que é um programa mundial, que a gente traz startup do mundo inteiro, trazia, para participar, ficar em Minas Gerais. Então, tinha gente do Chile, dos Estados Unidos, de Portugal, que ficava aqui em Minas para ser acelerado nesse programa. Eu criei uma feira, Finity, uma feira de tecnologia na Expo Minas, a gente levou mais de 80 mil pessoas nessa feira, e nós demos uma acelerada nesse ecossistema de inovação, né? Eu não conhecia o mundo das startups, mas eu era a pessoa certa na hora certa, né? O mundo de startup, das empresas de tecnologia crescendo, mas eles eram ruins de marketing, e eu tinha um grande background, né? Um grande potencial nessa área de marketing. E a gente conseguiu fazer um trabalho muito legal de dar visibilidade para as empresas mineiras. Então, a gente ajudou muito esse chamado ecossistema mineiro de inovação, com os programas que a gente desenvolveu no Estado, e muito disso que acontece hoje, né, dessas empresas mineiras, né, a Requima foi vendida agora para a iFood, né, a Simpla está bombando, é a principal plataforma de venda de ingresso, recebeu muito investimento.
né? A gente, né? Melios, né? O Ofli, a turma lá da Melios cresceu muito. Então, isso eu sou amigo desses caras, né? O Gustavo Caetano na samba. Então, eu criei uma relação muito próxima com essa turma, toda a Requiem, a Hotmart, né? Rock Content, né? Imensa, né, Hotmart? A Hotmart está no mundo inteiro agora, está na Espanha, está em Portugal. Então, essa época que eu estava no governo, eles ainda eram uma startup, né? Eu não sei o nível de conhecimento, vocês sabem o que é uma startup, esse é o conceito? Mais ou menos, tipo uma empresa de internet? Startups são empresas, então vamos dar exemplos de startup, né? Por exemplo, a Amazon começou como startup, o Facebook começou como startup, hoje elas são empresas, o Google, né? Então, é tipo uma pré-empresa? Isso aí. Startup é uma empresa muito iniciante. Normalmente, ela tem tecnologia. Ela pode ser uma empresa de base tecnológica, mas não necessariamente. Mas ela tem que ter um produto inovador. Ela começa muito iniciante, tanto que essas empresas, vocês veem essas histórias da Amazon, do Google, tudo começou em garagem, né? Você vê lá, quando você acompanha as histórias, elas eram empresas muito pequenas, mas que elas tinham um produto muito inovador e tinha tecnologia no core dela, né, como grande diferencial. Qual que é a diferença de uma startup, de uma empresa dessa, para uma empresa tradicional? Por que elas são tão diferentes? Então, vamos dar um exemplo de uma padaria, ou de uma empresa de fábrica de tênis. Essas são empresas tradicionais. Por quê? Se você é dono de uma padaria e você produz 100 pãezinhos, e se você precisa aumentar a produção de pão porque o bairro cresceu, você tem que pôr mais forno, você tem que pôr mais padeiro, entendeu? Então, para você crescer o seu negócio, você precisa crescer a sua infraestrutura. Então, aumentando uma empresa tradicional, o custo aumenta proporcionalmente, ok? Ok, certo. Então, isso é a empresa tradicional. Vamos dar um exemplo do Uber. O Uber não é um marketplace que eles põem motorista? Então, no início, você tem um investimento inicial, que é para montar a plataforma e para fazer o marketing para você pôr os motoristas. Mas você entende que eles não têm um motorista, eles não têm um carro, e à medida que eles vão crescendo, eles vão aumentando o faturamento, o custo deles não acompanha, porque ele não tem custo de motorista, não tem custo de carro, não tem custo de nada. Então, ele é um produto disruptivo. Eles começam com um custo proporcional no início, mas na hora que eles dão certo, a receita cresce muito mais rápido que o custo. Então, uma empresa startup, ela tem muito mais potencial de dar resultado, porque eles têm sempre um modelo disruptivo. Quando ela dá certo, ela cresce muito rápido. Então, vamos dar exemplos além do Uber. A Amazon, né? Ela começou lá com aquele modelo de aluguel de livro, compra de livro. Livro, venda, livro, venda. E ela criou um marketplace de pôr livros, e quando você encheu ali de livro, na hora que aumentou o número de pessoas comprando o livro, todo mundo que punha seu conteúdo de livro, ela já comprava, então o investimento da plataforma estava pronto, né? A Amazon começou com uma venda de livro, todo mundo que tinha livro punha na plataforma, à medida que foi crescendo o número de clientes, o número de livros foi crescendo, ela já tinha investido o custo e ela foi crescendo. E ela migrou isso, agora não é só mais livro, é tudo, todo mundo que tem produto põe na plataforma da Amazon e virou o que virou. O Jeff Bezos é o cara mais rico do mundo, atualmente. Do mundo, né? Então, você põe aí o Facebook, né? Quanto mais gente estiver lá na plataforma, a plataforma está pronta, mais ganha. Então, startups são empresas iniciantes, tem que ter um produto inovador, esse é o diferencial da startup, tem que ser um produto. Normalmente, eles resolvem um problema, isso é muito legal, gente, para o aprendizado de vocês. É muito bom, a gente é muito criativo e tem muita ideia, não é isso? Mas o que adianta ter uma ideia? Ideia não vale nada. O que vale é pegar a ideia e pôr em prática, certo? Certo. Então, você tem uma ideia, não adianta. Então, ter ideia é bom, mas o negócio é pegar a ideia e pôr em prática. Agora, para você saber se sua ideia é boa, entenda se ela resolve um problema, ok? E agora, se ela resolver um problema de uma pessoa, sua ideia é ruim. Eu vou resolver... Mas se você resolve um problema de muita gente, sua ideia é melhor ainda. Se tem demanda para... Porque você tem demanda. Né? Eu acho que esse é o problema de muita gente, porque, tipo assim, sabe aquele povo que fala, fazer um aplicativo aqui, né? Sei lá, de restaurante, por exemplo, pode ser qualquer coisa. Que dá nota aqui para comida, etc. Mas aqui a minha bolha social vai gostar,
ou sei lá, alguma coisa resolve para alguém, mas tem que pensar no geral. Não pensa na sua bolha social, pensa no geral, porque a bolha social é muito pequena, você tem que pensar no comércio. Você não vai faturar muito, milhões, será? Se você só vender para sua bolha, por exemplo, né? Então, isso é a mentalidade startup. O que é a mentalidade startup? Você tem que achar um produto que resolve uma dor. Se a dor for de muita gente, ela é um bom produto. Você tem que validar o seu produto rápido. Antigamente, a pessoa tinha uma ideia, ela ficava com a ideia dentro da gaveta, registrava a ideia. Não, hoje em dia, mentalidade startup, você tem que pôr a sua ideia na rua, ver se tem muita gente querendo usar a sua ideia. Você tem que ser rápido para desenvolver a sua ideia. Se você precisa de tecnologia, traz gente para ajudar, para desenvolver a tecnologia, porque se o seu negócio, se a sua ideia é boa, você atende a dor de muita gente, se você desenvolve ela numa plataforma tecnológica e ela cresce, você tem um mega produto. Sim. Entendeu? E quando ele der certo, ele vai crescer de uma forma rápida. Então, hoje, esse ambiente de startup é isso. São jovens que começam com uma ideia, que resolve um problema de um setor, e quando ela dá certo, ela cresce muito rápido. Né? Então, o Silicon Valley, ele é o maior polo desse modelo de negócio. Né? Então, os Estados Unidos entenderam... Na Califórnia. São Francisco, como ali tinha um ambiente de muitas universidades, Stanford, né, Berkeley, tá tudo ali, tinha muito talento. Então, esses meninos começaram a desenvolver negócios para atender o mercado mundial. E isso foi um boom de soluções tecnológicas, né? Muito investimento, ali surgiu o Facebook, o Google, todo mundo foi ganhando dinheiro, foi reinvestindo. Esse modelo de investimento, a empresa de tecnologia, as chamadas startups, ela é a nova indústria, ela não polui. Sim. Né? Você não precisa ter um espaço muito grande. O profissional, ele mexe com o computador, a mão de obra desse profissional está em qualquer lugar do mundo. Você traz um cara para fazer a sua solução. Então, é diferente de você montar uma indústria, que você vai precisar impactar uma região, investimento alto. Sim. Então, por isso que esses negócios começam muito pequenos, normalmente são em garagem, né? É modo de dizer, começa pequeno, mas à medida que ele vai crescendo e traz investimento, gente trabalha junto com ele, ele cresce muito rápido. Então, por exemplo, né? Que tem base, o YouTube, por exemplo, tem, assim, sabe, tem muita gente que trabalha no YouTube, claro que eles são uma base física, etc., né? Porque a maioria das empresas tem uma base física, mas a maioria dos trabalhadores, eles trabalham em casa e ficam lá fazendo, sabe? Exatamente. O caso deles é informação. Netflix, YouTube, o Google, né? Muita gente remoto, né? Então, essa é a oportunidade do mercado hoje, né? E é um grande desafio, e é legal eu estar dividindo isso com vocês. E eu preciso. Qual que é o desafio hoje? O brasileiro não presta atenção nesse mundo e é um caminho sem volta. Se a gente quer melhorar a economia do Brasil, nós precisamos pensar nesse mundo das startups, da tecnologia. Então, por isso que quando eu ganhei o presente de ir para o governo e poder desenvolver esse setor, porque não importa, se o cara quer ser advogado, ele tem que ter a cabeça de tecnologia. Se o cara quer ser médico, ele tem que ter a cabeça de tecnologia. Se você quer ser jogador de futebol ou DJ, ele tem que pensar em tecnologia, porque tudo hoje DJ Basso, tudo é tecnologia. Ele é transversal, entendeu? A tecnologia virou ferramenta para qualquer setor. Então, os negócios hoje, para prosperarem, tem que tecnologia. Quais são os desafios? Mão de obra. O mundo falta mão de obra na área de tecnologia. Então, programador. Então, por mais que forme... Então, hoje em dia, por que eu gosto de falar isso com vocês? E eu quero, quanto mais pessoas da idade de vocês assistir o que eu estou falando, é legal. Por quê? Hoje, o jovem precisa entender o seguinte: não vai ter emprego, gente. Funcionário público já era. O cara vai ter que fazer algo que o mercado precisa de verdade. Então, ou ele vai virar empreendedor, montar seu negócio, e o negócio dele, ele tem que fazer algo que resolve uma dor. Startup, né? E resolve uma dor de um setor. Então, mapeie o problema e vai atrás da solução. E se a solução for de muita gente, você tem um negócio. Ou ele tem que fazer programação, meu amigo. Ele tem que ser criativo, porque programador não falta mercado. Porque se o cara está aqui programando, ele arruma emprego em qualquer lugar do mundo, porque o cara não precisa estar no país da empresa dele. Sim. Entendeu? Porque programador, o cara programa em qualquer lugar. Então, eu tive, por exemplo, na Índia.
A Índia é a segunda população do mundo. Como é que eles resolveram o problema da Índia de emprego? A Índia, isso é muito legal, a Índia tem um fuso horário exatamente contrário dos Estados Unidos. E eles falam inglês. A segunda língua dele, a primeira é hindu, lá, sei lá como. Acho que é hindu. E a segunda língua é inglês. Então o país inteiro fala inglês. Eles têm mais de 1 bilhão de habitantes. Né? Eles são quase o tamanho da China, de população, pouco menos. Eles ficam disputando quem é o maior país do mundo. E aí eles ensinaram programação no ensino básico. Todo indiano aprende programação no ensino básico. Então, quando o cara cresce, ele sabe programação e sabe inglês. O que aconteceu? Com esse movimento, toda empresa americana agora tem uma filial na Índia. E aí, quando o cara... Mais barato e outro negócio. Quando a empresa nos Estados Unidos dá 6 horas, o cara vai embora, o que ele faz? Ele manda o serviço para a filial dele lá na Índia, o cara está acordando. Entendeu? Então, tem 24 horas de trabalho. 24 horas de trabalho. Olha que foda. Então, toda empresa americana hoje tem uma filial na Índia. O que aconteceu? Gerou emprego para o público indiano. Então, tem mão de obra mais barata e a empresa trabalha 24 horas. Então, é o contraturno. Então, a Índia mudou a história deles investindo em programador. O Brasil, nós falta mão de obra. As startups, essas empresas aí, Melio, Hotmart, Simpla, depois eu vou contar a história do Google também, que é um negócio que eu quero que vocês façam contar. Uhum. Hoje nós temos mais, não sei agora com a quarentena, né? Que é, por exemplo, a própria essas de milhas, né? Max Milhas. Max Milhas. Max Milhas. 1, 2, 3 milhas, é tudo daqui, né? Uhum. Com esse negócio da crise aérea, por exemplo, a Max Milhas mandou embora 300 funcionários, né? A Rock Content mandou embora 200 pessoas. Mas antes da pandemia, você tinha mais ou menos 1.000 vagas de emprego em aberto nas startups de BH. Não faltava mão de obra. Eu não sei como é que está agora, porque nós vamos fazer o levantamento pós-pandemia. Não tem fluxo de caixa, né? Mas antes faltava profissional. E no mundo, gente, ainda é mais bizarro. Falta mão de obra na área de tecnologia. Então, a primeira mensagem que eu passo para vocês, já passei algumas outras, né? De resiliência, de risco, de aprendizado com a derrota. Mas uma mensagem importante é o seguinte: o mercado hoje precisa de mão de obra de tecnologia. Se a pessoa quer ter perspectiva de resultado, ou programando em tecnologia, e também pensar em empresas de base tecnológica, que são onde tem oportunidade. Eu quero ser advogado. Legal, mas você vai ficar brigando com milhões de advogados que estão aí desempregados. Eu quero ser, sei lá, todas as profissões que são esforços repetitivos vai ser substituído pela máquina, gente. E num futuro breve. Hoje fica a briga aí dos Uber, né? Contra o táxi, já até acabou. Essa revolução industrial vai continuar acontecendo, é um fenômeno que só está aumentando, né? Mas o que vai acontecer é o seguinte: carro autônomo está aí, ó. A Tesla vai vir, então não vai ter motorista, né? Vai ser o robô que vai fazer cirurgia, que vai fazer o robô. O médico vai continuar com a profissão dele, mas é os médicos bons. A enfermeira, criatividade, programação. Hoje em dia, né? Oi? Cirurgia de robô hoje em dia já tem. Então, tudo que é esforço repetitivo vai ser substituído pela máquina. Então, vai faltar emprego. Então, onde não vai faltar emprego? Programação e empreendedorismo. Né? O cara foi empreendedor. E no serviço público, então, funcionário público não vai ter mais no futuro breve. Né? Então, essa é a mensagem que eu passo. Os jovens hoje têm que pensar fora da caixa. Tem que pensar em ser empreendedor ou então pensar em ser programador. Né? Criativo, tal. Esse é o lugar que tem lá. Eu quero contar uma outra coisa para vocês que também é muito legal. Minas Gerais hoje é o estado que tem o maior número de universidades do país. E nós temos boas universidades. Né? Mais que São Paulo, tipo isso? Mais que São Paulo. E a UFMG é a universidade do Brasil que tem o maior número de patentes. E nós temos uma história que vale a pena contar. E para mim é o grande case que mostra que BH é um celeiro de tecnologia. Vocês conhecem o Google, né? Não, que isso, brincadeira. E o Google, antes de ser o Google, né, a maior ferramenta de busca, ele não era o Google. Ele era uma ferramenta de busca local. Né? O Google começou com uma ferramenta de busca lá no Silicon Valley. Tinha o Yahoo antes do Google, né? E aí eles
eles resolveram virar o Google. Eles buscaram investimento, muito dinheiro, e eles resolveram sair comprando todas as ferramentas de buscas nas regiões que tinham outros trabalhando. E no Brasil, a ferramenta mais bombada chamava KD. E aí o Google mapeou de onde era o KD, era a ferramenta de busca mais forte da América Latina. Eles foram na Argentina, e aí os caras falaram, ó, essa ferramenta é lá de BH, e chegaram, essa ferramenta tinha sido desenvolvida dentro da UFMG. E chegou lá os caras do Google para comprar essa empresa, que chamava Acuan. Uma empresa dentro da UFMG, uma spin-off, uma empresa dentro da faculdade. Quando os caras lá, os caras do Google, os técnicos do Google, chegaram na UFMG e viram a estrutura da Acuan, eles ficaram impressionados, porque a estrutura deles aqui dentro da UFMG era muito parecida com a deles lá em Cupertino, lá no Vale do Silício. E eles chegaram para comprar, eles estavam fazendo isso no mundo, eles estavam comprando todas as empresas de busca do mundo para transformar no Google. Então, tinha uma empresa de busca nos Estados Unidos, na Ásia, eles iam lá e compravam. Tinha na Europa, eles iam lá e compravam, entendeu? Para fazer o domínio deles mundial. Né? Na verdade, eles compravam a empresa porque eles compravam audiência também. Além disso, os programadores todos iam para ele. Não, eles não compravam a tecnologia, não compravam os programadores. Ah, tá, era só tecnologia, né? A tecnologia, os programadores eram deles. Então, eles já tinham a equipe de programadores, eles queriam comprar a audiência. E aí ia jogar tudo no Google, entendeu? Então, por exemplo, eu tenho um negócio, o cara ali é meu concorrente. O que a iFood fez, né? Sim. A iFood foi comprando todas as empresas de marketplace de comida e só comprando no Brasil inteiro. Então, pôs a marca iFood. Então, se você tinha uma empresa de marketplace de comida em Uberlândia, que tinha relevância, o iFood ia lá e comprava para fazer um domínio nacional. Né? Então, o iFood fez isso. O Google fez isso no mundo. Todas as empresas que tinham busca no mundo, eles foram comprando. E aí, quando eles vieram comprar a da América Latina, que era o KD, na hora que eles viram, eles falaram, opa, essa empresa é muito legal. Quando eles aprofundaram, eles viram que os caras daqui eram muito foda. E eles não compraram, hein? Eles iam comprar tecnologia e levar embora. Sabe o que eles fizeram? Montaram a filial do Google em BH. Então, a primeira filial do Google fora dos Estados Unidos é Belo Horizonte. É mesmo? Foi lá no... Hoje, né? Então, eles compraram a Acuan e hoje eles estão lá no Boulevard Shopping, né? Tem 300 pessoas. O Google de BH é o único escritório do Google de pesquisa e desenvolvimento, né? Que tem técnico lá desenvolvendo produto da América Latina. Não é em São Paulo, não é em Buenos Aires, é em BH. Então, o único escritório do Google que desenvolve solução tecnológica é de BH. Então, agora, vamos supor que a ferramenta do Google é uma avenida, tá? Certo. Você entra lá para buscar. Das 10 ferramentas de busca do Google mais usadas, né? 5 foram desenvolvidas dentro do UFMG. Então, pensa aí, todas as ferramentas que eles compraram, das 10 que tem mais tráfego, 5 foram desenvolvidas pela Acuan. Você vê o potencial do profissional que forma daqui. Então, isso é um case muito legal. Além dos cases hoje que a gente atende de Hotmart, de Simpla, de Melios e de outras várias, né? O Google é o primeiro case nosso, porque é desse dinheiro da compra da Acuan que surgiu várias outras startups. Todos esses caras que venderam a Acuan viraram grandes empresários de tecnologia hoje em Minas Gerais. Né? Um deles, que é o Berthier, continua como funcionário do Google. E o primeiro escritório de pesquisa e desenvolvimento do mundo, hoje já tem vários no mundo, fora dos Estados Unidos, é Belo Horizonte. Então, isso é um grande case para mostrar o quanto BH tem potencial de tecnologia. Então, é muito legal, né, contar isso, replicar isso para as pessoas. Né? E depois, se vocês quiserem buscar uma fotinha do Google em BH, vocês puxam aí, que é legal ilustrar, porque é um lugar muito legal. E se bobear, um dia a gente devia fazer excursão. Eu falo com o Lucas, que aquelas quinta-feira à tarde, que os professores seus ficam levando vocês para fazer uma excursão, com todo respeito à escola, que não é muito boa, né? Que o Lucas chega aqui, pé da vida, pai, nós entramos num ônibus, vamos lá na UFMG, mais no ônibus, depois fomos no bandejão, quase nada, uma palestra meia boca, pai, nossa, não aguento. Cara, nós temos que ir nessa quinta à tarde, provoca lá, ajuda o Lucas a ter o eco, mas nós temos que visitar a Hotmart,
nós temos que visitar a Melius, é a Simpla, é o Google, entendeu? É isso que vai gerar valor para a vida de vocês, entendeu? Aqui, ó. Lá dentro. Não, foto aqui não é boa, não, né? Achou? Deve ter mais foto aí. O Google é maravilhoso. Cara, aí, ó. Ele tá aí no Boulevard, né? Eles têm 500 colaboradores aí nesse shopping. Nesse prédio tá a Melius, nesse prédio tá o Google, nesse prédio tá a CIT. Esse prédio do Boulevard tem a horta. Vocês já foram na horta que tem lá? Aí olha a entrada. Essa aqui é a recepção do Google. Né? Cada bola dessa aqui tem uma história, né, da vida da Akuan. Aqui eles contam a história da Akuan em cada bola dessa. É mesmo? E os funcionários do Google não têm hora, eles trabalham a hora que eles querem. Aqui dentro tem spa, tem pilates. É a empresa do sonho, né? Qualquer um quer trabalhar nessa empresa. Olha aí, esses aí são os funcionários, gente. Todo mundo joga ping-pong. Esses são os funcionários do Google aí, ó, ralando, trabalhando pra caramba. Isso é que é legal, né? Então, é uma empresa... que foi implantado, né? Então, é muito legal ter isso. É incrível, é um negócio muito massa. E a tendência hoje das empresas é ter esse ambiente, né? As pessoas, olha isso aí. As empresas, os funcionários ficam mais dentro da empresa do que na vida delas, né? Então, hoje você tem que criar esse ambiente. E o lado criativo, ele está diretamente proporcional a você montar um ambiente criativo. Hoje em dia, quando você monta um escritório, né, igual a sala de aula, né, aquele clima tenso, você produz muito menos. Então, quando hoje você for numa Hotmart, numa Melius, você vai encontrar lugar, ou se você for, né, eu fiquei, por exemplo, lá nos Estados Unidos, eu visitei a Netflix, visitei a Microsoft, hoje os ambientes são todos assim. Né? Quando você vai numa Amazon, né, eu tive na Amazon, lá em Seattle. Cara, os escritórios são assim. Você desenvolve muito mais, você não quer ir embora do Sim, trabalho. Pois né? Você rende muito mais. Então, todo mundo, um ambiente muito compartilhado. Tem meta, tem ferramentas, cobra resultados. Se você não der resultado, você está fora do jogo. Tem muita cobrança, mas cria um ambiente muito bom para você estar ali dentro. Né? Então, esse é o modelo hoje moderno. Né? Infelizmente, o brasileiro não tem a cultura de startup. As escolas hoje têm uma distância muito grande. Né? Outro dia eu fiz uma reunião lá que o Lucas me chamou da escola de vocês, eu já me ofereci para aproximar o Mangabeiras desse mundo da inovação. Não tem outro caminho, gente. Não tem caminho. Eu já propus, quando meus filhos estavam estudando no Loyola, eu também propus isso para eles, mas ainda é um ambiente que, na cabeça dos pais, isso é muito longe. O pai quer fazer o filho fazer vestibular, isso já era, gente. Pode até falar, né? É legal fazer vestibular. Né? Vamos passar no vestibular. Mas se não tiver a cabeça... Hoje, quem faz vestibular faz curso para desempregado, gente. Sim. Entendeu? Hoje a faculdade não forma mais profissionais. No meu tempo, eu fiz engenharia na ponta, eu fazia 5 anos de curso. Depois de 5 anos, eu estava empregado. Hoje, qualquer curso que você faz curso para desemprego. Se você vai fazer um curso de engenharia, um curso de direito, no final do curso você está desempregado. Entendeu? Então, o jovem sabe disso. Então, tem muito mais coisa para aprender do que o que a faculdade ensina. E se você não ensinar o jovem aí atrás, porque o conteúdo está disponível. As coisas hoje estão acessíveis. Tem conteúdo melhor na internet do que muitas vezes na faculdade. Entendeu? Então, você aprender a aprender é a melhor coisa que tem. E a escola não ensina o aluno a aprender a aprender. Uhum. Então, hoje, o coronavírus ajuda. O Lucas aqui está reclamando que está fazendo aula virtual, mas é a melhor coisa que tem. Porque a partir do momento que você aprende, que você não depende mais só do professor e da escola, você pode ir atrás de conteúdo na internet. E hoje eu posso disponibilizar para vocês... Também ninguém merece, brincadeira. Eu posso disponibilizar para vocês N conteúdos, cara. Claro, tem que falar inglês, né? Para você ter um conteúdo de uma faculdade internacional aí, de Stanford, mas tem conteúdo disponível. Então, o que eu quero dizer é isso. Temos um desafio muito grande, que é a distância que está o colégio e as universidades do mundo real. E não vai mudar. Isso vai ter que ser hackeando, sabe o termo hackear? O termo hackear não é um termo do mal. Quando você hackeia, hoje nós temos que hackear o sistema. Você tem que hackear a política, você tem que hackear a educação,
Você tem que hackear tudo, hackear os bancos. Né? O hacker é aquele que propõe uma solução que foge da solução tradicional. Isso é ser hacker. Né? É claro que existem os hackers do mal. Aquele que vai chegar no banco, vai hackear a senha do banco e vai roubar o dinheiro do cara. Não é isso que eu estou falando. O hacker acabou sendo um sinônimo de coisa negativa. Mas eu quero ter o seguinte, não tem os políticos, né, que estão lá, então vamos criar uma plataforma digital que vai mapear os projetos lá do bem, e esses que vão ser mais valorizados pela população. Vamos valorizar os bancos digitais, Banco Inter, porque os bancos tradicionais hoje extorquem o dinheiro do contribuinte, né? É bizarro. Né? Agora, o Banco Inter, né? Esses bancos tecnológicos, eles são muito melhores para você pôr seu dinheiro na conta do banco digital, porque não paga taxa. E a escola é a mesma coisa. Nós temos que... A escola, gente, e a universidade, eu não estou falando para não ir para a escola, nem para não ir para a universidade. Né? O outro dia eu estava conversando com o Lucas, ele falou, poxa, pai, todos os caras que são donos de grande empresa não formaram. Eu falei, meu filho, se você montar um Facebook, se você montar uma Amazon, você pode sair da faculdade. Mas se você não montar, você vai até o final do curso. Por exemplo, né? Por que é dentro da universidade que você tem a oportunidade de montar uma empresa disruptiva? Porque lá você tem professor, lá você tem mentor, lá você tem um ambiente que é muito próximo de desenvolver. Você tem ali um ambiente que é favorável. Mas se você ficar preso ao beabá de um quadro, olhando um professor, passar a matéria friamente, você estudar, você vai formar para desempregado. Você tem que estar ali na empresa júnior, você tem que estar ali fazendo curso de extensão, você tem que pegar aquele ambiente da academia e fazer muito mais do que a bunda na cadeira, assistindo a aula de um professor. Porque, infelizmente, hoje a universidade no Brasil, ou até a escola hoje tradicional, que vocês estão, e eu dou parabéns para vocês de estar fazendo o podcast, porque isso que vocês estão fazendo é pensar fora da caixa. Porque se vocês estão desenvolvendo um podcast, primeiro, um podcast, vocês não estão conversando comigo? Vocês estão conversando comigo, vocês têm um podcast. E tudo que eu estou ensinando para vocês foi porque vocês me procuraram, porque vocês têm um ativo. Né? E na hora que vocês chegam para entrevistar qualquer pessoa, a pessoa não vai dizer não. Então, com o podcast de vocês vão abrir várias portas. E o que vocês têm que fazer é que esse podcast tem que ficar muito grande dentro da escola suas, para vocês influenciarem as pessoas. E aí vocês começam a trazer coisas legais para mudar a vida das pessoas, sabe por quê? Porque do modelo que está hoje, não vai dar futuro. Não é demérito para a escola, porque ela é o MEC que obriga. Não é demérito da universidade, porque é o MEC que obriga. E essa mudança vai demorar demais. Então, por isso que nós temos que hackear o sistema. Hackeia como? Quinta-feira à tarde, propõe para a escola a gente criar uns encontros mais legais do que ir pegar um ônibus e ir lá no centro. É legal pra caramba ver o cara do grafite, mas vocês não vão virar grafiteiro. Entendeu? Ou então já foram. Né? É legal ver economia criativa, é massa. Ou ir lá em Brumadinho, visitar lá as meninas que criam lá os quitutes que vendem na porta da faculdade, da escola. Isso é legal pra caramba. Mas vamos trazer outras pautas na área de tecnologia, porque esse é o caminho. Entendeu? Então, eu fico aí, meu primeiro para casa para vocês, envolve o Lucas aí, que também está tentando. Eu já falei isso com alguns diretores, mas é lento. Mas vamos hackear. Depois esse exemplo, lá no Loyola, eles criaram o Hilo. Não, Hilo? Eles criaram um produto lá que é tipo estão hackeando o Loyola. Os alunos, depois eu mando para vocês aí o nome. Os alunos estão criando, aí eu vou dar algumas coisas para vocês pesquisar. Tem um negócio que se chama Startup Weekend. Anota aí. Startup Weekend. Porque aí você vai perguntar, Léo, tudo isso que você está falando é legal para caramba, mas como é que eu começo? Não é isso que vocês vão perguntar isso? Poxa, eu quero montar uma startup, eu quero trabalhar no Google, eu quero ir para o Facebook, eu quero ter o meu iFood. Mas onde eu começo? Tem um projeto que chama Startup Weekend, que é feito pela Techstars, que é uma empresa mundial, e que eles desenvolvem esse modelo. Você aprende a montar uma startup num final de semana. Nossa. Então, provoca Techstars. Entra lá, ó, manda mensagem, eu mando o telefone da galera da Techstars, faz o Startup Weekend Young, que tem lá, dentro da escola suas.
faz a escola, usa o final de semana, monta um Startup Weekend dentro da escola SUS, entendeu? Eles têm uma metodologia que faz... A metodologia startup, ela é a mesma, para montar num final de semana e para ter um programa de aceleração igual tinha no CID. A diferença é a intensidade. Então, a metodologia que a Techstars usa para fazer o Startup Weekend é a mesma que os programas de acelerações que tem lá no Google, em São Paulo, ou que a gente fazia no CID. A diferença é o tempo, entendeu? Enquanto no Startup Weekend são 3 dias, no CID era 6 meses, né? E o outro são mais tempo. Então, tenta levar um Startup Week, já começa a criar um movimento de empreendedorismo, inovação, casa o projeto de vocês com isso, traz os professores, tem professor seus que vai ajudar vocês nesse movimento, esse é o caminho, gente. Trazer esse movimento de empreendedorismo, inovação, startups, provoca, eu sei que tem a Feira do Livro, que é super legal, mas vamos provocar, levar um Ofli da Melis para fazer palestra. O JP é difícil, porque está morando na Europa, da Hotmart, mas a gente leva alguém da Simpla, não precisa ser o dono, o CEO, mas a gente leva alguém da equipe, né? Pôr gente para mostrar esse outro lado para a turma, né? E mudar o rumo da educação, né? Porque é assim que vocês vão sair na frente. O mundo é a concorrência, gente. Vocês estão na concorrência, uma competição, é uma corrida ali de 100 metros. Quem tiver as melhores skills vai ter mais oportunidade. Então, vocês precisam adquirir isso desde agora. Se vocês já estão buscando isso através de um podcast, vocês têm potencial para buscar mais. Isso é pouco para vocês. Entendeu? Busca mais. E está aí disponível, está todo mundo afim de entregar conteúdo. O mundo hoje é colaborativo. O que não falta é gente querendo colaborar com pessoas que estão querendo fazer. Né? Então, tem um ambiente muito legal. Vocês estão numa escola muito maneira, ela é muito aberta, ela tem mais facilidade de implementar inovação do que um Loyola, que é muito grande, ou do que um Bernoulli. A Gabi estudou no Bernoulli, né, e os Lucas e a Gabi estudavam no Loyola. Né? Então, são mais lentas. A maior dificuldade que a gente vai ter na hora que a gente vai levar isso para o Mangabeiras, além dos professores, é os próprios pais. Por incrível que pareça, o pai tem resistência a essas coisas, porque ele acha que o menino tem que estudar para fazer vestibular. Tem sim, mas se ele fizer vestibular, passar na faculdade e não fizer algo mais, ele está ferrado. Então tem que passar sim, tem que estudar para caramba, mas se fizer o beabá, está ferrado. Tem que fazer muito mais que isso, tem que ir para a empresa júnior, tem que fazer movimento startup, tem que estar plugado com muito mais do que isso, e vocês têm que aprender quanto antes, vocês entrarem nesse mundo melhor. Para fechar, né? Que já são quase uma hora. Passou de 1 hora já, né? Vai dar 1 hora, nós começamos 6, não foi? Acho que começou 10 para 6, por aí. Então, para fechar, hoje eu estou no agro, né? O agro é o motor da economia brasileira. 26% do PIB do Brasil está no agronegócio. 55% da exportação do Brasil é agro. Isso que eu fiz... Isso muito commodity, precisando trazer tecnologia. Isso que eu fiz no governo com as startups, eu estou levando agora hoje para o segmento do agronegócio, de criar um ecossistema, de levar investimento para as startups do agro, que são as agritechs. Também, né? Porque é um setor que já é grande e pode crescer ainda mais, né? Com a startup em questão de produção, né? O agronegócio brasileiro, 80% é o pequeno produtor. O pequeno produtor não tem acesso à tecnologia. E a startup, esse movimento, é o que vai trazer tecnologia para o pequeno. Né? Eu estou com muito mais. Né? Então, a produção hoje, por hectare quadrado do Brasil, é infinitamente menor que o de Israel, do que o da Índia, do que da China. E pode ser maior, né? E pode ser muito maior. O Brasil é um país continental. Temos temas muito legais, por exemplo... Somos o único país do mundo que a gente tem mais de uma safra por produto, porque a gente não tem nem inverno rigoroso, nem verão rigoroso. Muito bem, né? Então, lá nos Estados Unidos, por exemplo, a banana dá uma vez só, porque tem uma época que ou é neve ou é deserto. No Brasil, não. Eles têm que importar banana de outros, principalmente do Brasil, para... Né? Só no Brasil dá 2, 3 safras de banana, 2, 3 safras de maracujá, e nós somos o único país assim. Nós temos o maior lençol de água potável do mundo, tá, no Brasil. Nós temos terra em abundância, a gente não precisa desmatar a Amazônia para plantar.
né? Por mais que esses movimentos aí sociais, né, contra o desmatamento da Amazônia, Mata Atlântica, estão certos, mas a gente não precisa desmatar a Amazônia, a Mata Atlântica para plantar. Então, tem um As terras do potencial. Mato Grosso, né? Então, nós somos o maior exportador de café do mundo, maior exportador de carne do mundo, de frango, de soja, e nós podemos fazer muito mais. E o mundo, a produção de alimento do mundo, a capacidade de produzir alimento do mundo está abaixo do crescimento mundial e do consumo mundial. Né? Tem que aumentar, né? Então, hoje tem que aumentar 70% da produção do mundo para conseguir alimentar o crescimento populacional e a riqueza do mundo. Então já existe uma demanda para isso, né? Daqui a 10 anos vai faltar cada vez mais, 10, 20, vai faltar alimento. Então, e o Brasil é o lugar que se tem para alimentar o mundo. Então, nós temos um potencial enorme de investimento em tecnologia do agro para fazer o Brasil protagonista desse desafio de alimentar o mundo. Então, é nesse desafio que eu estou agora. Comecei agora tem 2 meses, eu ganhei um presente, mais um presente da vida, para a gente poder desenvolver a cadeia produtiva do agronegócio, que é o setor que pode, aí, pós-pandemia, mudar a vida do país. Né? Sim, então, pois é. Isso. A gente viu que tem novas formas, novos meios de trabalhar que podem ser investidos, só que não foram investidos porque não acreditaram, mas agora, com a pandemia, a gente vê que muitos meios podem ser usados, né? E com isso pode mudar totalmente, é verdade, o meio de produção, talvez não o meio de produção, mas mudar a economia, né? Com certeza, porque a gente precisa gerar emprego. E o agro tem espaço para isso. A gente precisa gerar grana. A maior parte do setor brasileiro é o terciário, né, que é serviço. Para ter serviço tem que ter dinheiro circulando, né? Produto. Então, o produto hoje que a gente tem potencial competitivo é o agronegócio. Né? Isso mesmo. Bom, foi massa. Adorei. Obrigado. A gente agradece aqui, né, você ter aceitado o convite, o José Vitor também. José Vitor, a gente agradece também você ter participado. Bom, ouvinte, você que ouviu no Spotify, você que ouviu no Deezer, no Google Podcasts, muito obrigado, faz toda a diferença. Você que viu no YouTube, muito obrigado também. Além disso, nós estamos no Cost.tv, que é uma plataforma que você ganha dinheiro para assistir os vídeos. Bom, eu queria agradecer de novo o Léo Dias por estar aqui com a gente. Obrigado, né? Arthur. Obrigado, Zé Vitor. E aí já fica o desafio para a gente hackear lá Hackerman. o Colégio Mangabeiros, no bom sentido, para a gente levar essa mentalidade de startup, de inovação lá para dentro. Contem comigo. Afinal de contas, eu sou um pai de aluno, né, do Lucas Bastos, e eu quero fazer que a geração de vocês aí, a geração do novo ano, seja uma geração exemplar aí dentro do colégio de vocês. Obrigado, viu? Falou. Valeu, sucesso. Obrigado. Tchau. Até mais. Obrigado. Tchau.